Bora falar de vinho? Ano novo, podcast novo, voltamos ao batente com muita história para contar. E vamos começar falando de vinho de ilha, minha nova paixão. Mas ainda não é a ilha que vocês estão pensando. Tú no puedes abaratar tu pasión, porque si empiezas a tratar con temas comerciales o tal, estás abaratando tus sueños. Y como que tú dedicas tu vida a esto, estás abaratando el valor de tu vida. Já deu para ver que a gente não vai falar de vinho barato. El vino sin concepto no es nada. Es decir, tú puedes hacer un producto perfecto. La Coca-Cola es un producto perfecto. Também não vamos falar de Coca-Cola. Vamos falar de vinho com conceito. Yo estudié ingeniería en Madrid, pero no podía vivir fuera de la isla. Los que somos de isla, el mundo se divide en la isla y lo que no está en la isla. E afuera. Vinhos com conceito que nasceram numa ilha, feitos por um apaixonado por essa ilha, com variedades autóctones da ilha. Esse que você está ouvindo é o Miguel Ángel Cerdá, proprietário da vinícola Ânima Negra, em Maiorca, na Espanha. Eu sou a Fabiana Knossaisen e esse é o Simples Vinho. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Simples Vinho. Após um longo hiato, tô cheia de coisas para contar. E a gente vai começar com essa entrevista que eu fiz no Encontro Mistral passado, não foi nem nesse último. E estava guardadinha aqui esperando o momento certo. Como é de praxe por aqui, a gente vai começar falando do lugar. Palma de Maiorca, que é a capital de Maiorca, habita o meu imaginário. E agora eu vou muito entregar a minha idade, desde que eu vi numa novela da Globo, a atriz Maria Zilda, ela era uma ricaça, uma herdeira, e ela estava passando as férias por lá. Isso era a década de 1980 e esse foi o auge da chiqueza ali para a região. Maiorca é a principal ilha do arquipélago das Ilhas Baleares. As ilhas principais são 4. Maiorca, Menorca, Ibiza, bem baladeira Ibiza, e Formentera. E tem mais umas ilhotas, mas essas 4 são as principais. Hoje é um território da Espanha, fica no Mediterrâneo, ali mais ou menos na região entre Valência e Barcelona. As ilhas são habitadas por gente, por humanos, desde pouco menos de 3.000 anos antes de Cristo, e essas pessoas vieram muito provavelmente da Península Ibérica. Se assentaram por ali e começaram a desenvolver uma cultura própria, num estilo aí de Galápagos. Uma cultura isolada que se desenvolveu diferente do continente. Deu origem à cultura talaiótica, com um Y no meio, que foi a principal sociedade pré-histórica das Baleares, aproximadamente 1600 a 300 a.C., e especialmente em Menorca e Maiorca. E eu tô contando isso porque eu adoro pedra. Esses monumentos de pedra que ninguém explica, As pirâmides, os Stonehenge dos britânicos, os Moai da Ilha de Páscoa. E eles têm um tipo de monumento de pedra que chama taula. Só em Menorca tem essas pedras, são pedras empilhadas em forma de T, tipo o Stonehenge, mas muito mais novo, muito mais recente que o Stonehenge. Enfim, foram os talaióticos, então, que criaram esses monumentos formados por 2 pedras em formato de T, 2 pedras gigantes, uma na horizontal e outra em cima na vertical, que ninguém sabe como de acho eles montavam esses negócios. E agora que eu sei que eles existem, eu vou precisar ir lá ver. Não vai ter jeito. Espero que meu casamento sobreviva a mais essa, que o Marcos odeia essas coisas. O arquipélago tem cerca de 5.000 quilômetros de superfície, são mais ou menos 4 cidades do Rio de Janeiro. Passaram pelas mãos e, claro, absorveram parte da cultura de cartagineses, romanos, bizantinos, muçulmanos, até a conquista cristã pela coroa de Aragão, e são tecnicamente espanhóis, mas catalães de alma.
A língua oficial é o catalão, embora eles tenham também dialetos. Eles têm alguma atividade agrícola, mas atualmente a principal atividade econômica é o turismo. Nas ilhas moram cerca de 1.200.000 pessoas e isso facilmente dobra na temporada. Ok, mas e os vinhos? Quando que a gente vai começar a falar de vinho? Segura aí que é agora. Vamos começar falando do solo, porque o solo já indica coisa boa. O solo aqui é calcário, mesmo esquema de Champagne, Borgonha, Piemonte. Só lugar ruim. Não produzem muito, essa é a má notícia. Em 2025, segundo o Ministério da Agricultura deles, foram 5,5 milhões de litros, uma produção equivalente à região do Priorat, na Espanha. E isso é só vinho com origem de uma das regiões. Eles têm 2 DOs, e aqui vem aqueles nomes com aquelas letras bizarras do catalão, vou tentar pronunciar. Binissalem é uma e a outra chama Pla e Levante. Essas 2 são DOs e as 2 ficam em Maiorca. Lembrando que na Espanha o negócio é meio diferente, né? Eles têm as DOCAs no topo da pirâmide, as DOs, e embaixo tem o equivalente ao IGT, que é o vinho da terra. E no arquipélago são 6 equivalentes a IGTs aí, né? O Vino de la Terra. Vou chamar de VT para facilitar. Então tem a VT Ilhas Baleares, né? A mais geral, engloba todas as ilhas. VT Maiorca. VT Serra de Tramontana, que também fica em Maiorca. Fica ali no oeste, é uma região turística. E aí uma VT para cada ilha. Ibiza, Menorca e Formentera. Produção, pelo menos em 2025, foi majoritariamente de vinhos brancos, com quase 22.000 hectolitros. A produção de tintos é quase igual, 21.500 hectolitros, e aí quase 12.000 hectolitros de rosé. São cerca de 100 vinícolas, não tenho o número exato, a maioria fica em Maiorca, e a maioria delas trabalha com variedades internacionais. Mas a gente aqui no Simples Vinho gosta das autóctones. Então vamos lá. De tintas tem a Calete, escreve com 2 L's e T, Manto Negro, Gorgolaça, e de brancos Prensal Blanc, também chamada de Mol, Giró Ros, que na verdade é uma daquelas uvas estilo Pinot Grigio, né? Ela tem a pele rosada, mas segundo a Jancis Robinson, é uma uva mal compreendida que está sendo valorizada agora e que dá ótimos brancos. E a Malvasia de Bani al-Bufar. Lembrando que essas variedades são todas sobreviventes porque a filoxera também passou por aqui. Foram esquecidas, quase perdidas, e quem botou elas de novo no mapa? A vinícola Ânima Negra, do nosso entrevistado de hoje, o Miguel Ángel Cerdá. Ele é nascido aqui, um maiorquino, conterrâneo de Rafael Nadal. Aliás, a ilha parece ser um terroir bom para criar tenistas. Não sou muito do tênis, mas além do Nadal, né, que todo mundo conhece, ganhou aí não sei quantos grandes slams, considerado um dos maiores de todos os tempos, e antes dele teve um tal de Carlos Moyà Lomparte, que chegou aí a ser número 1 do ranking. Então, né, 2 grandes tenistas, um deles bem grande, aí um dos maiores do mundo, de um lugar que não tem nem 1,5 milhão de habitantes. Eu acho impressionante. Mas bem, o Cerdá, então, saiu da ilha para estudar. Ele estudou engenharia em Madrid, mas não conseguiu ficar longe da ilha. Nunca foi engenheiro, teve que voltar. Vou deixar ele contar. Eu estudei engenharia em Madrid, pero no podía vivir fuera de la isla. Los que somos de isla, el mundo se divide en la isla y lo que no está en la isla. Ya fue. Entonces me regresé y me dediqué a navegar durante 10 años en un barco antiguo que reconstruí, y mientras tanto pues me dio la oportunidad de vamos a hacer vino, ¿no? E empezamos como uma afición. Bom, vou fazendo uns cortes para a coisa ficar mais dinâmica e também porque o espanhol da Espanha é mais difícil para a gente entender, né? Então ele volta para a ilha, vai trabalhar com um barco que ele reconstruiu,
mas ele e os amigos gostavam de vinho e queriam começar a trabalhar com vinho. E começaram como aficionados, que são amadores. En aquel entonces, pues las variedades autóctonas de Mallorca estaban olvidadas, porque la Comunidad Europea decía que no, variedades francesas y tal. Pero para nosotros que no teníamos dinero, las variedades francesas eran muy caras. Entonces empezamos a trabajar con el Callet, que eran variedades que solo los abuelos mantenían para hacer su vino. E assim empezamos. Aparentemente, então, existia uma pressão da União Europeia para o uso de uvas francesas. Mas eles não tinham dinheiro. Então, o que não tem remédio, remediado está. Eram vinhedos que estavam ali, estaban ahí medio abandonados, que nos daban a cambio de unas botellas de vino y empezamos a trabajar así. Y hasta el 2000 o 99 era nuestro segundo trabajo. Ah, não viviam de vino? No. Empezaron en 1994. 94, pero teníamos nuestros trabajos. Começaram então em 1994 como aficionados, que ele fala. Tinham outro trabalho, outra fonte de renda, e só em 1999 que eles decidiram que era isso que eles iam querer fazer da vida deles. A partir del 2000, mira, ¿qué queremos hacer con nuestra vida? Y decidimos que para ser felices teníamos que hacer vino. Y entonces dejamos nuestros trabajos, ya vendí mi barco y ya nos dedicamos a esto. Então, a gente tem que agradecer aí essa falta de dinheiro inicial deles, a hoje a gente ter esses vinhos cults aí de Calete, de Manto Negro, essa valorização das variedades autóctones maiorquinas. E não são só eles, foram eles os primeiros. Eles botaram essas variedades no mapa mental dos enófilos e, claro, motivaram outros produtores a seguirem essa linha. Durante a conversa, teve até uma hora que eu brinquei com ele, ele estava me contando como é que foi encontrar uma barrica que funcionasse para Calais, porque é uma uva diferente, as barricas são feitas, né, para Cabernet, para Pinot, enfim. E aí eu pergunto para ele, mas vocês já eram famosos nessa época? E ele fala, não, que famoso, eu não sei disso de ser famoso, mas capaz que eu era, porque o cara me deu bola. Quando chegar nessa parte eu conto para vocês. Antes de começar a contar a história mesmo, eu queria contar um pouco sobre o personagem, para a gente ver, olhar para os vinhos dele já conhecendo ele. Pelos recortes que eu coloquei no início aí do episódio, como um teaser, eu acho que deu para notar que é uma pessoa com opiniões bastante fortes, mas também bastante peculiares, únicas. Tipo, ele não é natureba, mas ele acredita que a planta tem que estar feliz para produzir boas uvas que vão gerar bons vinhos. Mas ele também não acredita em homeopatia, ele acredita em ciência. Enfim, várias ideias que parecem conflitantes e que coexistem nessa pessoa. Achei ele interessantíssimo e divertido. Olha a história do nome da bodega, chama Ânima Negra. Bueno, sobre o nome que elegiram. Siempre hemos hecho cosas de estas, seguro que estábamos borrachos. Saiu meio enrolado, né? Vou dar uma ajudazinha. Ele diz que eles sempre fazem essas coisas doidas e que com certeza eles estavam bêbados. Pero en nuestra lengua, en catalán, ánima, una cosa que tiene ánima es una cosa que no es superficial, que es profunda. Y el vino tinto, en catalán no es vino rojo o vino tinto, es vino negro. Entonces se nos ocurrió lo del ánima negra. Cuando lo dijimos nos pareció muy diabólico el nombre y también como coleccionistas de pecados nos gustó. Y ahí se quedó. Então assim ficou. Ânima Negra, negro profundo, muito diabólico. Pero con este nombre y esta etiqueta no vais a vender nunca una botella. Y nosotros pensamos, mejor, más para beber. Eu achei uma graça que ele se diverte mais que a gente contando, né? Não, a gente queria vinho para beber, não precisava vender. Para contextualizar melhor, porque eu cortei na edição a parte em que ele fala como é a etiqueta. O Ânima Negra, que é o vinho ícone dele, 100% da varietal Calais. A etiqueta, né, o rótulo é preto com AN, as letras AN de Ânima Negra em vermelho.
E é meio difícil mesmo de ler. O pessoal falou, né? Os jornalistas disseram que eles não iam conseguir vender as garrafas. E ele falou, puta, no final de 10 anos, tinha mais de 800 etiquetas negras escritas em vermelho na Espanha. Lançaram moda nisso também. A variedade local, a que eles se dedicam, que eles escolheram para trabalhar aí com mais afinco, é a Calais. Escreve com 2 L's e T no final, Calais. Mas, segundo a Jancis Robinson, a variedade mais icônica da ilha é a Manto Negro, que eles têm também, mas não é a variedade principal deles. Eles também trabalham, mas não é a principal. Agora eu vi que eles têm também até site. Na época que eu entrevistei não tinha site, não tinha nada. Rede social, pelo jeito, ainda não se renderam a elas, mas o site está lá e tem algumas informações sobre os vinhos. E tem um vinho novo que eu não conhecia. O que a gente tem aqui no Brasil? O Ânima Negra, que é esse vinho de etiqueta negra escrito em vermelho, AN em vermelho. Calais, Manto Negro e Fogoneu, tipo 95% Calais e 5% Manto Negro e Fogoneu. Esse é o top. Aí tem o AN2, que o rótulo é ao contrário, ele é vermelho escrito em preto. É o segundo vinho, um pouco mais barato, bem pouco. E a diferença é que ele tem menos calete, 65%, e tem 15% de Syrah. E não é à toa, tem uma razão bem interessante para ter esse Syrah aí nesse blend. Como te decía, que el Callet era una variedad reductora en mantonegros oxidativa y además tiene la piel muy fina. Entonces, en la fermentación no hay reacción entre los taninos y antocianos, entonces mucho del aroma se va. Y nosotros empezamos a buscar una variedad que madurase a la vez. E a única que encontramos era o Syrah. Vou repetir porque o som não está muito bom, né? Então, a Manto Negro tem a pele muito fina, tem pouco tanino e durante a fermentação não tem reação entre os antocianos e os taninos, porque tem muito pouco, e o aroma não se fixa, vai tudo embora. E eles começaram a, então, tentar buscar alguma alternativa para ajudar a prender esses aromas no vinho, e a alternativa que eles acharam foi pele de Syrah. Entonces cogemos piel del Syrah y lo metemos a fermentar con el Manto Negro. Entonces los taninos de la piel del Syrah ayudan a fijar los aromas propios del Manto Negro. Solo las pieles, no le mete vino Syrah. Depende, va a ser un Syrah de grano muy pequeño, pues no le das importancia y lo metes, ¿sabes? Pero huele más Manto Negro, un Manto Negro con un 20% de Syrah que un 100% Manto Negro. Olha que coisa interessante e contraintuitiva, né? Segundo ele, um Manto Negro com 20% de Syrah tem muito mais aroma de Manto Negro do que um 100% Manto Negro. Por esto no eres nunca 100% puro. No es ciencia. No eres 100% puro, pero yo soy partidario de explicar las cosas, ¿sabes? Si al final lo que quieres es proteger el Manto Negro, pues mejor hacerlo así que no metiéndole taninos, ¿no? Por isso que ele não tem um 100% Manto Negro. Não tem explicação científica, mas é uma observação dele. E aí, por fim, tem mais um vinho, que eu acho que é novo, eu não conhecia. Tem aqui no Brasil, a Mistral traz ele também, e que é o top dos tops. Chama Son Negre, é 100% Calais, das vinhas mais velhas que eles têm. Para vocês terem uma noção da produtividade do negócio, tanto o AN quanto esse Son Negre, para cada garrafa, ele precisa da produção de 3 plantas. Cada videira dessas dele produz uma média de meio quilo de uvas. Acho que é o mais baixo que eu já vi. Son Negre, no catalão baleárico, segundo me informou a IA, quer dizer lugar preto. E é também o nome do lugar onde esse vinho é produzido, onde tem esse vinhedo. A gente já sabe que a Calais foi uma herança, que era o que tinha no terreno que eles conseguiram e que eles não tinham dinheiro para comprar variedades francesas, para trabalhar com elas. Mas, de alguma forma, eles fizeram dar certo, transformaram isso num sucesso. E o segredo é que a Calais é um cabrón. Entonces, después fue cuando descubrimos que el Callet tenía unas posibilidades increíbles, ¿sabes? Porque en el Mediterráneo no es fácil encontrar variedades reductoras. Las variedades normalmente son oxidativas. Las variedades oxidativas no aguantan crianzas.
pero el Callet es un cabrón que es súper reductor. Y esto quiere decir que se traga toda la madera sin que la madera le pueda. Y esto para nosotros es una gran cosa, porque esto es la estructura que necesitamos para que el vino pueda evolucionar largo tiempo. Mas então, como é que é essa Callet? Que afinal é a grande estrela da Ânima Negra. Tem outras variedades autóctones, mas a Callet é a musa inspiradora deles, e eu acabei cortando para o episódio não ficar muito longo, mas várias vezes ele fala, a gente se esforçou para preservar a tipicidade da Callet. Então, ele usa uma levedura que não aporta nada, que é para preservar a tipicidade da Callet. Utilizamos las levaduras que protegen más el carácter de la variedad, que no aporte nada. Simplemente que los aromas de la variedad se vean reconocidos después. A madeira, eles se preocuparam em achar um tipo de barrica específico que não interferisse muito com a Callet, para preservar a tipicidade da Callet. Porque claro, lo que da la barrica no viene de la tierra, es una combinación. Entonces, para nosotros el trabajo de la barrica era un trabajo de complementación de estructura. Para el caso de nuestras variedades necesitamos una barrica de grano muy fino, muy fino, muy fino, muy fino, lo cual es una desgracia porque son las más caras, y unos tostados, son los tostados parecidos a los tostados Borgoña, porque estas variedades nuestras necesitan el oxígeno de la barrica. Pero, por ejemplo, una madera de Tronçais, una madera de Nevers, te da este oxígeno en un periodo relativamente corto, 6-7 meses, ¿no? Nosotros necesitamos, me da igual el bosque que sea, pero necesitamos el grano muy fino para tener al final la misma aportación de oxígeno, pero aportado durante un tiempo más largo. Entonces nosotros sacrificamos muchos conceptos para defender las características varietales. E vocês já devem estar se coçando, eu imagino, porque eu estava querendo saber o que é essa tipicidade da Callet que vocês, né, a Ânima Negra se esforçou tanto para preservar. E eu acho que é importante fazer uma parte aqui, porque quando eu comecei a estudar vinho, eu aceitava tudo que me falavam, igual criança, né? Ah, isso aqui é assim? Tá bom, sim senhor, é assim. Agora não aceito mais. Cresci e me revoltei, me rebelei. Porque ainda hoje, e a gente já está aí passado mais de um quarto do século XXI, o que as escolas ensinam, que é a tipicidade, é o que basicamente os ingleses decidiram que era a tipicidade de cada uva no terceiro quarto do século passado. Então, por exemplo, o Pinot Noir da Borgonha é o padrão ouro. Essa é a tipicidade da Pinot Noir. Aí você vai para uma região mais baixa, mais quente de Mendoza, e o Pinot Noir é outra coisa, parece geleia de morango. Ah, então ele não tem a tipicidade. Mas é outro lugar, é outro terroir, não vai ter a tipicidade mesmo. E por acaso Borgonha saiu antes e a gente usa isso como referência, mas eu acho um pouco imperialista. Mas enfim, voltando ao caso da Callet, não existia uma referência do que é a tipicidade. Eles estão buscando o que é isso, e em cada lugar vai ser uma coisa. Qual que é o padrão ouro? Quem decide? Os ingleses? E eu admito que essa é uma chatice minha, é uma pergunta de gente chata pra caramba. Mas eu sou subversiva, eu gosto de questionar as regras. Então volta a pergunta, o que é a tipicidade da Callet? Son aromas que, si no eres de la isla, es difícil de... Los aromas son cosas mentales. Entonces es muy difícil que yo te explique los aromas que yo siento de un Callet. Cuando hay tormenta, que ya hay pocas, pero cuando había tormentas yo corría por el campo y ahí olía, después de una tormenta, la mayoría de aromas que yo noto en un vino de Callet. Claro, pero ¿cómo se explica esto? Bom, não ajudou em nada, né? Mas pessoalmente eu gostei muito dessa resposta porque ele está rechaçando o WST imperialista. Lo que la gente tiene que apreciar es el equilibrio y cada uno interpreta los aromas según su cultura. Cada um vai interpretar o vinho segundo a sua cultura e segundo o seu histórico. Eu digo isso há anos. Mas vocês talvez devam estar com a pulga atrás da orelha, porque a gente está ouvindo esse cara cheio de opiniões fortes, falar de valorizar a variedade autóctone da ilha dele,
que não faz sentido ele falar dos aromas que ele sente no vinho, porque o aroma é uma experiência muito pessoal, cultural. E aí você fala, mas esse cara falou de levedura que não aporta nada lá atrás, ele não é natureba, ele não tinha que fazer fermentação espontânea? E esse é um outro conceito que eu pessoalmente gosto bastante, que é que o vinho é o mais natural que dá para ser. Às vezes dá para fazer fermentação espontânea, às vezes não. Tem lugar que dá para ser orgânico, tem lugar que não dá. Antes de ser natural, ele tem que ser bom. Porque tem um monte de vinho ruim que o pessoal diz que é natural, mas que na verdade isso é uma desculpa para vinho ruim, cheio de brete, cheio de volátil, enfim. Claro, me hubiese gustado hacer fermentaciones espontáneas. Y experimentábamos y siempre mal, volátiles, siempre un desastre. Entonces había un laboratorio que se dedicaba a la panadería, levaduras de panadería. Pero el tío tenía a su suegro, que había sido un investigador sobre viñas y tal. Y yo le dije, ¿tienes coraje de hacer algo para investigar? Voy a hablar con mi suegro. Entonces le mandamos, de las viñas viejas, le mandamos durante 5 años como 100 kilos de uva que ellos fermentaban en pequeñas cantidades y separaban todos los tipos de levaduras. De ahí nos dimos cuenta que en nuestro clima, en nuestra isla, era imposible hacer una fermentación espontánea. Porque las viñas semisalvajes, con los árboles frutales, claro, los albaricoques también aportan levaduras, los manzanos también. Si tú no tiras productos químicos a la tierra, por ahí todo el mundo, venga, en una fiesta, ¿no? Entonces, claro, teníamos un promedio de 140 levaduras diferentes de promedio cada año. Cuando en un clima más continental, normalmente tienen 40, 50. Então fizeram um estudo, né, com o tio da padaria. O tio espanhol é o nosso cara. E o cara então viu que eles tinham 140 leveduras, sendo que num clima continental, menos úmido, o normal é ter uma média de 40. Pero no solo esto, la mutación de las levaduras era más de un 40%. Es decir, aparecían cada año 40 levaduras nuevas. Esto ya desde el punto de vista organoléptico es interesante, porque todas estas levaduras juntas influyen en el sabor. Pero a la vez, la parte negativa es que de estas 140 levaduras, menos de la mitad eran Saccharomyces. Que son las levaduras que son capaces de empezar una fermentación y terminarla. Por eso nuestro fracaso. Porque cuando hacíamos fermentaciones espontáneas, empezaba todo muy bien. Pero al final de la fermentación había tanto bandido por allí que ganaban a la Saccharomyces. Entonces, ¿qué hicimos? Pues seleccionar de estas 70 levaduras, volver a fermentar, volver a hacer pruebas, tal, cómo se comportaba, cómo resistía la acidez, cómo resistía cada uno. Y de estas levaduras originales de nuestras viñas, pues ahora estamos trabajando con unas 20. Entonces, con la inoculación de estas levaduras, vamos funcionando. Entonces, nosotros no queremos sacrificar calidad por un concepto, queremos conseguir el concepto sin bajar la calidad. Então, ciência, tecnologia aplicadas a um conceito natureba para fazer uma coisa meio natureba, mas com qualidade. Tem uma vinícola no Brasil fazendo um trabalho assim também de mapear as próprias leveduras, que é a Manus, no Rio Grande do Sul. É um trabalho recente, né, novo, não tem muito resultado ainda, mas já tem vinhos com as leveduras deles e, até onde eu saiba, isso é inédito aqui no Brasil. Sabemos que si el vino tiene un pH o tiene otro, le conviene más esta levadura, la otra, y vamos jugando, y a veces mezclamos 3, 4, pues las reproducimos en la bodega en el mismo momento. Si tenemos un reactor donde nosotros compramos a nuestro banco de levaduras, que nos guardan las levaduras, nos llega el botecito y de este botecito las reproducimos, bla, 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 y inoculamos las levaduras vivas. Entonces, es una energía fantástica. Porque as levaduras de polvo estão meio mortas, estão atontadas. E aí o cara vinha embalado na coisa da ciência e mete uma energia aí no meio, né? Eu não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu gosto muito disso, porque no creo em brujas, pero que las hay, hay.
Aí eu já me empolguei e perguntei para ele se ele acreditava em homeopatia, mas ele não acredita. Mas com a evolução da conversa, eu acho que a resposta dele seria mais na linha do que o Virgílio falou quando a gente fez o podcast com ele, né? Que é meio isso, não creio em bruxas, mas acontecem coisas que eu não sei explicar. E é exatamente o que o Cerdá fala. A gente precisa entender o que funciona, por que funciona, e aí aplicar. E aí essa é a conclusão de uma conversa que misturou homeopatia, biodinâmica e tal. Mas, por outro lado, ele acredita em plantas felizes. A ver, esto no es científicamente explicable. Pero, por ejemplo, yo lo que hago, alguna vez me levanto con mal humor, ¿no? Que todo es negro, que todo es asqueroso, que el trabajo es una mierda, tal. Y a mí no me arreglan las pastillas. Pero cojo, me voy a una de estas viñas viejas con plantas, me siento allí y me curo. Entonces creo que el equilibrio es una cosa que se transmite entre la tierra, las plantas, las personas, los animales. Científicamente es difícil de explicar, pero son sensaciones y que después las plantas te lo devuelven con el sabor de la uva. Necesitamos provocar a las plantas para que nos den más, nos tienen que dar su sabor, y para estar con el sabor tiene que vivir en un ambiente medio salvaje, un ambiente no excesivamente cultivado, con árboles frutales donde se interfieren entre ellos, donde haya levaduras que van cambiando, donde haya una vida en el suelo, una vida. Las levaduras invaden todo y interfieren en el sabor. Tú plantas una viña en medio de un árbol de albaricoque y la uva sabe diferente, y el albaricoque también sabe diferente, porque son plantas que se compaginan. Tú plantas un olivo en una viña y no hablan para nada, no tienen relación. Entonces se trata de investigar dónde las plantas van a ser felices, porque la planta no piensa en vino, la planta piensa en planta. Entonces, si ella no está a gusto viviendo, ¿qué va a hacer? Va a abandonar la uva para coger sus reservas para sobrevivir hasta el año que viene. Como vocês veem, sem respostas simples por aqui. Eu gostei muito da filosofia envolvida no projeto, gostei muito do projeto, estou planejando inclusive visitar Maiorca, que é um lugar super turístico, baladeiro, Ibiza e tal. Isso também é um problema. Mallorca está de moda, es un drama. Es un drama. Nuestros hijos no pueden comprar una casa en el campo, porque viene un señor que paga 10 veces más. El turismo es una desgracia, porque convierten un sitio que está de moda en una especulación, y después les da igual lo que hacen con el terreno. Igual se montan una piscina tropical y palmeras, cosas de estas, ¿sabes? Que no tienen ningún sentido. Entonces tenemos que ser todavía más rudimentarios, todavía creer más en lo que haces para defender pues, el concepto, porque el vino sin concepto no es nada. El vino sin concepto no es nada. Es decir, tú puedes hacer un producto perfecto. La Coca-Cola es un producto perfecto. Gusta a muchísima gente, ¿verdad? Pero yo no he visto nunca una botella de Coca-Cola a 3.000 euros la botella. Entonces, algo tendrá el vino que sea diferente a la Coca-Cola. Los dos son productos buenísimos, tienen que ser buenísimos. Pero si no respetamos lo que hace los vinos únicos y personales, entonces tendremos que vender el precio de la Coca-Cola. Entonces vale la pena sacrificar el ansia de riqueza o de especulación para reforzar la parte conceptual, que es lo que alguien va a decir, wow, esto yo no lo puedo hacer en otro sitio. Entonces se convierte en un producto exclusivo, hecho desde la humildad, ¿sabes? Entonces yo creo que esto es la forma que tenemos que luchar, porque la calidad de nuestro trabajo, te repito, es la calidad de nuestra vida. No se puede vender. E ele está dizendo que está repetindo que a qualidade do trabalho é a qualidade da vida, porque eu editei, né? Por causa da edição, vocês ainda não ouviram, mas ele está repetindo sim, e eu vou colocar para vocês agora o que ele falou no começo. Quando eu perguntei se ele era um vinho de culto, né? Um cult wine. No lo sé, yo creo que el vino tiene muchas caras. Entonces, según tus posibilidades o según tu forma de entender la vida o el trabajo,
Pues tú tienes que tener en cuenta que dedicamos las 24 horas del tiempo a nuestro trabajo, porque es una pasión. Entonces, mi punto de vista es que tú no puedes abaratar tu pasión, porque si empiezas a tratar con temas comerciales o tal, estás abaratando tus sueños. E como que tu dedicas tu vida a esto, estás abaratando o valor de tu vida. E eu abri o podcast com essa frase e queria fechar com essa afirmação dele também, porque eu não poderia concordar mais. Porque a gente também, né, ninguém aqui tá rasgando dinheiro, a gente quer pagar barato, mas a gente esquece que vinho não é commodity, embora alguns sejam, né, tem essa gente que faz um mar de vinho, isso é outra coisa, mas o pequeno produtor, esse vinho não pode ser barato. É uma questão de dignidade. Já falei aqui também, se o vinho de Bordeaux, a maioria do vinho é vendido a menos de 2 euros o litro, isso pode até parecer bom, mas isso não é bom para ninguém, porque isso não é sustentável. E às vezes a gente esquece, então, né, é sempre bom lembrar. Eu digo muitas tonterias, Esse foi o Miguel Ángel Cerdá, da Ânima Negra, em Maiorca, na Espanha. E para me redimir de todo esse tempo e esse ato sem episódios do podcast, eu vou deixar a íntegra da conversa disponível para todo mundo no site simplesvinho.com, no post deste episódio. Se você tiver dificuldade lá, só dá um procurar por Maiorca ou Cerdá, Ânima, enfim, super fácil. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com Simples Vinho. Tchim, tchim.